no Rio de Janeiro, a Unidos da Tijuca, nesse desfile de carnaval que houve esse ano em abril, criticou a autorização para a possibilidade, né, de haver autorização para mineração em terras indígenas. Em São Paulo, o pessoal foi mais direto. A Rosas de Ouro colocou um Bolsonaro que se transformava, tomava uma vacina e se transformava em jacaré. E a Gaviões da Fiel, que é do Corinthians, ameaçou de colocar um Bolsonaro gay, mas acabou colocando um Bolsonaro com uma faixa azul e amarela, para não dizer que era um governante fascista no meio de militares. Isso aí fica por conta do bom humor ou é desrespeito? Como é que você analisa? História, né? Carnaval pode tudo e mais um pouco, né? Apesar de ser um carnaval completamente fora de época, e, do meu ponto de vista, completamente irresponsável devido à pandemia. Nós não terminamos com a pandemia, completamente irresponsável. Todo mundo que apoiou, as mídias que apoiaram essa parte toda do carnaval, depois não venham reclamar e fechar comércio, porque não é a hora, não é motivo. Mas voltando ao assunto, claro que na brincadeira, deve-se fazer as brincadeiras com os nossos governantes, isso faz parte do carnaval, mas eu tenho uma impressão de uma coisa que as pessoas às vezes perdem a noção. Quando vão atacar alguém, falem a verdade ou pesquisem pelo menos sobre aquele assunto. Eu achei muito ruim hoje em dia pessoas que colocam a palavra fascista como vírgula, porque isso banaliza, inclusive, o terrível que foi o fascismo. Quem banaliza o termo fascista não tem noção do que foi, ou quer utilizar de uma forma, aí sim, preconceituosa. O fascismo foi um terror que aconteceu no mundo. O Hitler era um fã do fascismo, só que ele usava como nazismo, que além das questões fascistas, utilizava o preconceito racial, o preconceito de pessoas, e havia um extermínio de pessoas, que é terrível também. Mas teve muita gente que gostava do fascismo no mundo inteiro. O Perón era fascista, o Getúlio Vargas foi fascista, é claro que na Itália fascista de Mussolini, depois Portugal, depois a Espanha foi fascista. E o fascismo, basicamente, que a gente tem que entender, e é muito ruim quando a gente banaliza o fascismo, eu acho terrível isso, é um sistema de governo totalitário, ou seja, só tem uma pessoa que manda, ou um grupo de pessoas que mandam, e todo o restante ele é manipulado. Continua tendo a imprensa, mas a imprensa é manipulada. Continua tendo os sindicatos, mas os sindicatos são manipulados. Continua tendo o judiciário, só que o judiciário é manipulado. Continua tendo as empresas particulares, só que as grandes empresas são manipuladas. Continua tendo o legislativo, só que o legislativo é manipulado. Então, esse é o formato básico do fascismo, um regime totalitário, e eu acho muito ruim banalizá-lo. Eu acredito que nós temos que ter a noção clara para entender. É óbvio que o governo Bolsonaro, quem gosta ou quem não gosta, eu não sou fã do governo Bolsonaro, ele não é fascista, é óbvio que não é. É óbvio que não é. Se fosse, nós deveríamos entrar e retirá-lo de lá, porque é um governo que seria terrível. E nós vamos ter que lembrar que fascista é aquele que manipula, e nós já tivemos fascistas aqui no Brasil. E isso é terrível, quando manipula a imprensa, quando manipula, tiver dinheiro do governo, manipula, faz trabalhos no legislativo e paga o legislativo para votar o que quer, ou faz de uma forma para votar no que quer pagando, ou no judiciário, manipulando o judiciário. Isso é fascismo. Marcelo de Giuseppe, foi a torcida do Corinthians que botou o Bolsonaro fascista, hein? Só restou a isso o nosso time, né? A torcida, que aliás eu não sou fã de torcida uniformizada, não vou ao estádio há muitos anos por causa delas, né? Elas conseguiram afastar minha família. Completando o que o João falou, tá tudo perfeito, é que fascista, essas pessoas que falam sobre fascismo, primeiro, não sabem o que foi, não sabem o que é, não sabem nem escrever. A gente vê aí algumas pessoas escrevendo no muro Bolsonaro fascista de forma totalmente errada. Isso aí faz parte daquela lei de Godwin, né? Que quando você chama um cara de nazista ou fascista, não tem mais discussão, não tem mais argumentos. Então isso é a forma que as pessoas encontraram de atingir o presidente. O presidente leva numa boa, e essa é uma questão assim, eu não sei se eu teria capacidade e equilíbrio para segurar tanto xingamento como ele segura, mas eu acho que o carnaval, também concordo, fora de época, desnecessário. Não tenho nenhum apreço por carnaval. Quando era jovem, o carnaval para mim tinha outra intenção, o carnaval, né? Hoje não tem mais. Mas o que eu vejo assim é uma questão
de liberdade realmente a liberdade de expressão das pessoas, que falarem isso ou aquilo do presidente. A gente sempre via, e eu comentei isso acho que hoje ainda, que no dia 22 de abril Itanhaém fez 490 anos, e era natural durante o desfile cívico passarem algumas pessoas com um caixão, dizendo que a cidade estava morta, que o prefeito não trabalhava, tal. Isso não ocorre há muitos anos. E eu acho que isso faz mal. As pessoas pararam, falam muito hoje na internet, e pararam de se organizar e ter alguma discussão mais produtiva em relação a alguma crítica com relação ao governo. As discussões sobre o governo são sempre diferentes. Eu falo sempre, por exemplo, da educação. Na educação, as pessoas reclamam se não tem uniforme, se não tem o tênis, se não tem a van que busca. Em compensação, ninguém reclama da qualidade. Quanto mais dinheiro entra na educação, pior é a nossa qualidade de educação. Os pais nunca reclamam disso. O que eles veem na educação brasileira, por exemplo, que é um bom estoque para deixar suas crianças lá, um depósito de criança. Então, eu relevo muita reclamação das pessoas, é uma coisa que eu lido dia a dia com pesquisas e a gente acaba aprendendo um pouco, a entender um pouco a cabeça do brasileiro.